Irmãos, boa noite. Mais uma vez é um prazer estar aqui na casa de Deus, na companhia dos amados e das amadas. Vamos orar, pedir para Deus direcionar a nossa palavra hoje, a mensagem, o que Ele tem para nos dizer. Cada um aqui, eu peço que feche seus olhos e peça para que, não eu que estou aqui na frente, mas que o Senhor conduza essa mensagem que é bíblica, que o Senhor então fale através de nós. Por favor, cada um ore aí por mim e por você também nesse momento. Senhor, te louvamos pela oportunidade de estar na tua casa, te agradecemos por mais esse momento, Senhor, em que nós paramos as nossas coisas para sentar diante do Senhor, termos comunhão com o Senhor, para ouvir da tua palavra, Senhor, e para então crescermos em espírito, ó Pai. Te pedimos que o Senhor fale conosco, apesar, ó Pai, deste teu servo, mas que o teu Espírito Santo esteja aqui nessa noite, falando aos corações, que essa mensagem seja útil, seja eficaz, principalmente e primeiramente na minha vida, mas também na vida dos irmãos. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Meus amados, abram as suas Bíblias em Êxodo 20. Por favor. Êxodo 20. Nós vamos ler de 1 a 3. Vamos ler juntos? Êxodo 20, de 1 a 3. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Mais uma vez aí o 3. Não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, quando esse estudo chegou até mim, eu me senti de uma forma interessante, ruim, mas muito boa ao mesmo tempo, porque falou sobre coisas que eu não tinha pensado. E para exprimir esse sentimento que eu tive quando essa mensagem chegou até mim, eu fui pego no contrapé. Eu jogava peteca antigamente, e muitas vezes, quando eu estava lá jogando peteca, o jogador do outro lado, o oponente, me pegava no contrapé. Porque a peteca, eu não sei se os irmãos conhecem ou se lembram do que eu estou falando, mas é um jogo de posicionamento, principalmente. É um esporte de posicionamento. A peteca sai lá do outro lado, e você então já tem que saber aonde ela vai cair, se posicionar e devolver. Só que lá, quando o jogador de lá é muito bom ou muito rápido, ele coloca a peteca de um jeito que ele te pega no contrapé. Eu saí para cá achando que a peteca ia vir para cá, e ele jogou ela de lá. E aí a peteca cai no chão, ele faz o ponto. Então isso é ser pego no contrapé. Também acontece no futebol. Muitas vezes o goleiro vem acompanhando os atacantes que estão chegando, e o goleiro está atentamente ali acompanhando a bola. E ele pensa então que a bola vai ser tocada, mas de repente o jogador chuta e ele é pego no contrapé. Com essa mensagem, isso aconteceu comigo. Eu fui pego no contrapé. Por quê? Quando eu li Êxodo 20, de 1 a 3, não terás outros deuses diante de mim. Me parecia algo óbvio, me parecia algo que eu já sabia. Então, por isso eu digo que eu fui pego no contrapé. Para chegarmos então lá nesse ponto, onde nós vamos falar um pouco mais, eu preciso fazer uma pequena introdução, que vai tratar do nosso mundo de hoje e da nossa realidade. Nós vivemos um tempo em que o homem moderno, tem sido muitas vezes convencido a não crer em Deus. Ou o homem moderno tem sido muitas vezes convencido a deixar de lado as coisas do Senhor. E aí sim surge aquele grande conflito entre ciência e fé, que na verdade
não é um conflito, mas muitas vezes isso é colocado como se uma coisa negasse a outra, o que não é verdade. E pensando sobre essas coisas, por que que a fé tem sido empurrada para o lado na nossa sociedade moderna, nós podemos deduzir que, ao longo da história humana, muitas vezes criou-se ou foram criados muitos mitos sobre questões que os homens não entendiam. E esses mitos, portanto, passavam a ser uma forma de crença muito incorreta sobre algum fenômeno da realidade. Então, por exemplo, lá nos povos maias, eles não entendiam o ciclo da água no planeta Terra. Então, eles não sabiam o que fazia a chuva acontecer. Criou-se um mito de que haveria um Deus com D minúsculo, que tinha um enorme nariz e que as águas caíam do seu nariz. Isso é um mito. É muito diferente da nossa fé e da nossa crença. Nada a ver uma coisa com outra. Porém, para aqueles que não creem, eles tentam empurrar as coisas para o mesmo lado. Só que não tem relação. Mito com religiosidade são coisas diferentes. Mas essa tentativa de negar a religiosidade ou negar a existência de um Deus poderoso, criador e soberano, ela não é nova. Salmo 10, 4, diz: o perverso no seu coração não investiga. Ou seja, o salmista, lá naquela época, já viu isso, já notou essa realidade e já nos trouxe essa palavra dizendo que o homem não quer saber. Muitas vezes ele deixa de lado. Ele não quer a compreensão sobre as coisas de Deus. Também no Salmo 14, 1, diz o salmista, ele fala assim: diz o insensato em seu coração, não há Deus. Então esse debate, que hoje muitas vezes é colocado como algo da intelectualidade, algo do mundo moderno, na verdade já é muito antigo. Muito antigo. Mas o que a Bíblia nos revela? A Bíblia, contrariamente a tudo isso que eu falei até aqui, a Bíblia nos mostra algo totalmente diferente. Nós, homens, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos, então, dentro de nós a chamada Imago Dei. Imago Dei, imagem de Deus. Nós carregamos, portanto, dentro de nós, aquilo que se chama de DNA de Deus. Obrigado. E na teologia, isso tem um nome. Nós temos o chamado sensus divinitatis, que é um senso de Deus dentro de nós, mesmo que nós não tenhamos a compreensão correta da palavra de Deus. Então, um exemplo que a gente pode dar para aclarar isso é: naqueles povos onde a palavra de Deus não chegou, ainda assim aqueles homens tinham o senso divinitatis, que é o senso de Deus dentro de si. O que alguns chamam de DNA de Deus. Carregamos o DNA de Deus. E além disso, nós temos também a chamada criação reveladora, né? A criação reveladora, ela está lá no Salmo 19:1. Fala que os céus e o firmamento e tudo que há proclamam a glória do Senhor. Então, tanto dentro de nós quanto externamente, nós temos a testificação de que há um Deus criador, soberano, e que merece, então, a nossa adoração. Pode passar o segundo, por favor? Sabendo, então, de que nós somos, tanto pelo que há em nós, quanto pelo que nós vemos na criação, adoradores natos, fomos criados adoradores. Sabendo disso, então, o que acontece? A pergunta que surge, e que é o nosso tema, é: a qual Deus eu estou adorando? Realmente eu adoro somente ao Senhor? Porque nós lemos em Êxodo 20,
Não terás outros deuses diante de mim. A triste realidade, irmãos, é que, embora só exista um Deus, um único Deus, Criador, soberano, a nossa adoração pode ser dirigida a muitas outras coisas, a muitos outros deuses, com D minúsculo. E o fato é que todo aquele que vive sem conhecimento da palavra do Senhor, sem exame das Escrituras, tende a militar em duas vertentes diferentes. Ou num ceticismo autossuficiente, ou seja, eu não creio e eu me basto, eu sou autossuficiente, não preciso disso aí, não preciso de Deus, não preciso de religião. Ou passa-se ao outro lado, a idolatria cega. Então o homem que não anda segundo a palavra e não investiga e não se detém no exame das Escrituras, tende ou a uma coisa ou a outra. Como adoradores, portanto, nós precisamos nos perguntar: quem ou o que eu estou adorando? Também eu queria pedir para projetar aí o texto de Deuteronômio 6:5. Deuteronômio 6:5. Também é um texto bastante conhecido e que nos diz... Está lá? Estou pondo o Tiago aqui em problemas, né? Que ele tem que ficar... Bom, abram as Bíblias então. Deuteronômio 6:5, por favor. Deuteronômio 6:5. Isso. Vamos ler de novo então, juntos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mais uma vez, a Bíblia nos mostra quem nós devemos amar e como deve ser o nosso amor. O teu Deus, que é o Deus único, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Só aqui nós poderíamos ficar parados aqui, falando algum tempo sobre essas três coisas tão fortes que são citadas aqui. Mas eu vou ficar só na última, que é a força. Amarás a teu Deus de toda a tua força. Significa, por exemplo, que você vai fazer alguma coisa para Deus, faça o seu melhor. Vai trabalhar na igreja? Faça conforme a sua força, ou seja, não economize a sua força. Mas, voltando à questão dos da nossa adoração, o homem adorador, nós devemos também nos perguntar quem são os ídolos que nós podemos construir. E nós vemos que nós podemos falar em ídolos que são explícitos, como aqueles que estão lá proibidos no texto de Êxodo 20, 4-5, que fala, né, não farás para ti imagem do que há nos céus e tantas outras coisas. São ídolos explícitos. Um exemplo que eu dou, por exemplo, quando você chega, é muito comum aqui em Patos, às vezes a gente nem se liga nisso, ou às vezes até quem coloca não se liga nisso, acha bonito, acha que é um item de decoração, mas várias clínicas, consultórios, outras coisas que tem por aí, costumam ter imagens ali que são, na verdade, divindades de outras crenças, divindades indianas, como Shiva, alguns elefantes, algumas coisas, você vê lá, parece um item de decoração. Buda, eles colocam muito, né, o Buda no jardim, lá, tranquilão, sentado, esperando, ver o que acontece. Mas, assim, são, de fato, divindades de outras religiões. E, muitas vezes, a gente nem se dá conta disso. Então, esses são os ídolos explícitos. Apesar de você, às vezes, não se tocar quanto a isso, é um ídolo explícito. Mas há também os ídolos implícitos. E aqui eu fui pego no meu contrapé. Nos ídolos implícitos. Ou seja, aqueles que não foram feitos para serem ídolos.
aqueles que não são construídos para serem adorados. Não há uma direção de adoração desde a sua criação, mas aquilo acaba se tornando um ídolo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel 14, por favor. Ezequiel 14, de 1 a 6. Ezequiel 14, de 1 a 6. Eu vou ler, e os irmãos, por favor, acompanhem aí, prestem atenção. O castigo dos idólatras. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo a ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio. E eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel foi profeta entre 592 a 570 a.C., durante o exílio babilônico. O rei Nabucodonosor tinha sequestrado a família real lá de Israel naquela época, que era o rei Joaquim, e mais algumas personalidades. Entre elas estava Ezequiel, que era o profeta. Então ele foi constituído profeta naquele momento de exílio babilônico, de exílio do povo de Israel. Então, já sendo um profeta reconhecido, os anciãos do povo de Israel foram buscar sabedoria de Deus. Naquela época funcionava assim, né? Existia um profeta que ouvia diretamente de Deus e passava para o povo. Então, os anciãos, ou seja, não eram as pessoas mais simples da comunidade, eram aquelas pessoas mais sábias e que dirigiam a comunidade, foram ao profeta para ouvir a voz de Deus. Mas ali, naquele momento, foram barrados. Deus falou, não, vocês têm ídolos dentro dos seus corações. E aí Deus dá esses recados aqui, né, que nós ouvimos aqui, que ele iria voltar o rosto contra os tais homens que tinham os ídolos nos corações, e que não aceitaria essa idolatria. O texto, então, de Ezequiel nos chama a atenção para os nossos ídolos implícitos, aqueles que habitam no escurinho do nosso coração, no fundo do nosso coração. Esse texto nos traz isso, não os ídolos explícitos, mas os implícitos. Também uma outra passagem que eu não vou ler, porque o nosso tempo corre bastante, está em Lucas 18 a 21, e que os irmãos com certeza conhecem. Jesus e o jovem rico. Quando o jovem rico chega próximo a Jesus e fala, mestre, o que eu preciso para segui-lo e ganhar a salvação? Mais ou menos assim, né? Jesus fala, você tem que cumprir a lei, você tem que observar os mandamentos, você tem que se portar como um homem correto, tantas outras coisas que Jesus falou. E o jovem rico então responde, feliz, né?
Fala, olha, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha juventude. Então Jesus olha para ele, no fundo dos olhos dele, e diz, muito bom, agora largue tudo, deixe as suas riquezas e me siga. Então nesse momento, Jesus confronta o que há no escurinho do coração do jovem rico. O jovem rico amava a sua riqueza. E Jesus percebeu isso. Jesus nos conhece. Jesus sabia o que estava no escurinho do coração do jovem rico. Então, apesar de não ter ídolos explícitos, porque ele disse, observe todas essas coisas desde minha juventude, mas lá no fundo tinha algo que ele dava muito valor. Então Jesus, sábio como era, foi ali, bem naquele ponto, e desmanchou e desmontou o jovem rico. E a Bíblia fala que ele então saiu entristecido. E para nós estamos falando então de construção de ídolos, construção de coisas que nós valorizamos, talvez muito. Ao falar sobre os nossos possíveis ídolos, então, eu quero trazer de uma forma muito prática algumas coisas para nós pensarmos. E aí, à medida que eu for falando, eu convido você a fazer um exame na sua mente, no seu coração, de acordo com o que for falado aqui. Primeiro, isso aí, exatamente. Quais são as características, ou até mesmo as capacidades de um ídolo? Oh, mas como assim, né? Um ídolo existe? Ele tem capacidades? Vamos prosseguir, depois vocês me falam. Um ídolo pode alterar o seu humor. Pode te deixar feliz, pode te deixar triste, pode te deixar ansioso. Ele pode também alimentar a sua esperança. Às vezes você deposita esperança em algo que não é Cristo, que não é Deus. Pode ser que essa esperança depositada esteja no lugar errado. Um ídolo pode te dar alegria, pode te trazer dor. Um ídolo vive em seu pensamento. E aqui, por exemplo, eu faço um exame de consciência e começo a pensar: o que está em minha cabeça na maior parte do tempo? É Deus? Você pensa no seu ídolo quando você acorda, você pensa no seu ídolo quando você dorme. Olha, que interessante. Um ídolo é capaz de te fazer ter disciplina. Muitas vezes, nada consegue nos colocar ali naquela linha, né, naquela forma, Aí chega um ídolozinho e consegue te trazer disciplina. E um ídolo também domina o seu tempo. E isso é muito sério. Porque onde você colocar seu tempo, aquilo floresce. Porque tempo é uma medida que é igual para todos nós. Todos nós temos um dia de 24 horas. Mas os nossos resultados são diferentes. Cada um tem resultados diferentes em sua vida. E o nosso tempo é determinante para que nós tenhamos resultados. Então, se eu quero Deus, eu tenho que colocar tempo e gastar tempo com Deus. E se eu quero outras coisas, obviamente, eu vou tratar de deixar um tempo para essas outras coisas. Quanto à natureza do ídolo, um ídolo pode ser algo ruim ou pode ser também algo bom. Aliás, pode ser algo muito bom. Como algo ruim, eu coloquei como exemplos, né, banais aí, jogos, bebidas, drogas, pornografia, prostituição, vícios. Tudo isso tem escravizado os homens lá fora. Em nome de Jesus, lá fora. Tudo isso tem tornado os homens escravos. Tem sido ídolos dos homens. E tudo isso é muito ruim. Mas para nós, talvez vai ser algo bom. E por quê? Para ser ídolo, não precisa ser algo ilegítimo, algo dessa natureza que eu trouxe. Pode ser até mesmo algo muito bom
e algo que foi criado por Deus. E aí eu fui pego no contrapé, mais uma vez. Algo bom e criado por Deus pode se tornar um ídolo na minha vida. E aí, como exemplos, agora vamos pensar em tudo que foi falado, né? Altera seu humor, alimenta sua esperança, pode te dar alegria ou dor, vive no seu pensamento, você acorda e dorme pensando naquilo. Olha, exemplo, dinheiro, trabalho, estudos, carreira, comida. A moda do momento é exercício físico, né, Betânia? Estética, a busca pelo corpo perfeito. O seu celular. Já pararam para pensar o tempo que a gente gasta com o celular? O lazer. Tem gente que quer lazer o tempo todo. E eu sou um. Gosto demais de lazer. E até o sofá da nossa casa. Quantas vezes nós temos negligenciado coisas muito importantes e sérias, por exemplo, os nossos filhos, para ficarmos lá, sentados no sofá. Não é isso? Vendo seriado. Então, são ídolos construídos em nossos corações. O ídolo em si não existe, não tem poder, mas o nosso coração é passível de empoderá-lo, dando a ele esses poderes de dominância sobre as nossas mentes, as nossas personalidades, os nossos corações. Tim Keller é um autor que escreveu sobre deuses falsos. Ele tem um livro chamado Deuses Falsos. Talvez os irmãos já até leram. E ele diz o seguinte: quanto maior o bem, maior é a tendência de esperarmos que ele satisfaça nossas necessidades e esperanças. Esperanças mais profundas. Quanto maior o bem, maior nós esperamos desse bem, maior nós desejamos, mais nós desejamos que esse bem satisfaça as nossas esperanças. Qualquer coisa, diz ele, pode servir como um falso Deus, especialmente as melhores coisas da vida. E aqui eu penso, por exemplo, nos meus filhos. O perigo que é o amor, o tamanho do amor dos pais para com os filhos. Muitas vezes, para muitas pessoas, isso pode se tornar algo complicado na fé, né? As melhores coisas da vida podem tomar o lugar do Senhor. E não deve ser assim. Meu desejo, então, falando sobre isso nessa noite, para mim primeiro, mas para cada um aqui, é que nós não sejamos achados conforme o texto que eu vou pedir para os irmãos abrirem. Mais uma vez, 2 Reis 17, 33. 2 Reis 17, 33. Já está lá projetado. O que o texto diz? Vamos ler comigo para ficar bem dinâmico? De maneira que temiam ao Senhor. Tá bom aí. Tá bom aí. De maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses. E isso me pegou no contrapé. Por quê? Parece óbvio quando eu li lá. Não há outro Deus, não farás escultura diante de mim, né? Lá em Êxodo 20. Parece, eu sou o único Deus. A gente sabe disso. A gente não tem dúvida quanto a isso. Mas quem eu estou cultivando em meu coração? Eu estou realmente, de fato, dando o melhor do meu coração, da minha alma e das minhas forças para esse único Deus que foi revelado lá em Êxodo 20? Essa é a questão para nós. E que aqui em 2 Reis, o povo de Deus, que era Israel, que estava envolvido com as culturas de outras nações, eles não deixaram de temer a Deus. Em momento nenhum eles largaram Deus ou negaram Deus, não era nada disso. Mas eles foram achados desse jeito que o texto diz. De maneira que temiam ao Senhor. Eu temo ao Senhor, tenho certeza que você também. Mas serviam aos seus próprios deuses. Lá,
naquele contexto de reis, está dizendo sobre os deuses das outras nações que começaram a infiltrar ali dentro da religião, da religiosidade, né, das práticas religiosas deles, através de relações, né, casamentos e da convivência com outros. Então eles passaram a ter um sincretismo religioso com outras nações, com outros deuses ali, sem deixar de temer ao próprio Deus. Mas para nós, as questões que nós podemos pensar, não é nem que a gente está adorando a outros deuses de outras nações, mas quem está ocupando o lugar do meu coração? Quem está ocupando a maior parte do meu tempo? A advertência, então, que a palavra nos traz é o seguinte: as coisas boas, criadas por Deus, porque quanto às coisas ruins, quanto aos outros deuses, eu acredito que está todo mundo bem tranquilo, né? Acho que não tem ninguém aqui que acredita em trevo de 4 folhas, pata de coelho, deixar a Bíblia, até isso, deixar a Bíblia aberta dentro da casa, porque vai trazer coisas boas, né? Acredito que nós já temos esclarecimento suficiente para entender que nada disso tem nenhum tipo de poder espiritual, pelo contrário, né? Se tiver, é o contrário, é ruim. Mas então a questão que vem para nós é quanto às coisas boas, e as coisas boas que foram até mesmo criadas por Deus. Elas não podem ser para nós melhores do que Ele próprio. Não podem ser melhores do que o próprio Deus. O Calvino, aí você pode colocar mais o slide 6 aí. Olha lá o que o Calvino diz para nós. Ele fala: a mente humana é uma perpétua fábrica de ídolos. Então isso já foi enxergado, já foi visto lá atrás pelos reformadores. Não estou trazendo nada de novo aqui. O próprio João Calvino já mostrou para nós que a nossa mente é uma fábrica de ídolos. E por que então que eu resolvi, né, trazer essa palavra? Porque ela foi impactante para mim. E por quê? Porque esse é um exercício que nós temos que fazer rotineiramente em nossas vidas. Não é só eu chegar aqui hoje, falar e você pensar sobre isso hoje, no decorrer da semana. Muito bom, né, se você fizer dessa forma. Mas, de tempo em tempo, se não todo dia, nós temos que pensar sobre isso. O que, para mim, do que eu não abriria mão na minha vida? Do que eu não abriria mão na minha vida? Nós cantamos uma música aqui hoje, a do André Valadão. Não, é outra. Pela fé, né? Eu não sei se foi nela, mas até quando nós cantamos, eu pensei, porque tinha uma frase que falava assim, mais ou menos, não vou lembrar a letra, mas falava: tudo entregarei. Tudo entregarei. É nessa? Todas as coisas, tudo entregarei. É perigoso a gente cantar isso. Porque você canta, você está orando para Deus através da música. E eu não estou falando para você não cantar, eu estou falando para você saber o que você está cantando. Tudo entregarei. Para mim, é um desafio pensar isso. Tanto é que toda vez que eu canto essa música, essa estrofe, eu faço com temor. Do jeito que eu estou falando essa palavra aqui hoje, com temor. Porque eu estou falando para vocês, mas ela se aplica primeiro para mim. Com temor. Tudo entregarei. Deus quer tudo de nós. Coração, força e alma. Mas pensando sobre a afirmação de Calvino, que a mente humana é uma perpétua fábrica de ídolos, por quê? Por que somos assim? Por que nós temos a tendência de fabricar, então, esses ídolos? De colocar essas coisas, né? Podem ser até boas, mas que se tornarão coisas ruins para nós, dentro do nosso coração de forma tão forte. Porque o coração, o meu, o seu, é o local secreto, onde a palavra de Deus deve habitar. Se assim não for, o coração se tornará trono de outras coisas. Outros ídolos serão colocados no lugar de Deus. Calvino ensina ainda, sobre esse tema,
que Deus erigiu em nós a sede do seu império, colocou essa sede dentro do nosso coração. Mas quando nós levantamos então esses falsos deuses, levantamos ídolos, necessariamente procuramos destruir o trono de Deus que foi colocado por Ele dentro do nosso coração. Verdade terrível e desafiadora para nós. Identificar um ídolo poderá então ser algo relativamente fácil. Trouxe aqui várias formas de você fazer isso. Pensar o que toma seu tempo, onde está a sua direção, o que você acorda pensando, o que você dorme pensando. Você identificar esse ídolo é relativamente fácil, mas certamente será muito doloroso, porque você vai ter que, assim que você identificar ele, trabalhar para negá-lo. Que o Senhor então tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo nos capacite a aplicar esse ensinamento da palavra em nossos corações, e que ao final de tudo, um texto que também está em Ezequiel 14, 11b, se aplica a cada um de nós que está aqui nessa noite. O texto de Ezequiel, lá no final, diz o seguinte: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, porque mais uma vez a sua palavra falou aos nossos corações. Com temor, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e te pedimos que o teu Espírito Santo, somente Ele, pode nos ajudar a desconstruir, ó Pai, aquilo que toma o teu lugar em nossas vidas, Pai. O teu Espírito Santo, ó Pai, só Ele pode nos capacitar a colocar, ó Pai, o seu trono cada vez mais grandioso, Pai, cada vez mais absoluto dentro dos nossos corações, das nossas vidas, Pai. E é assim que nós te pedimos, ó Senhor, que o teu Espírito Santo age em nós, nos abençoando, nos capacitando, ó Pai, a adorá-lo e glorificá-lo, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Abençoe essa igreja, abençoe a cada um que está aqui, abençoe os lares, as famílias, ó Pai. Traga para nós, Senhor, traga crescimento, Pai, para nós, em todas as áreas, ó Pai. Crescimento espiritual, Senhor, crescimento emocional, Pai, crescimento principalmente diante do Senhor, ó Pai. Abençoe essa igreja, Pai, que seja um local de edificação de vidas, ó Pai, um local de divulgação, Senhor, da Tua palavra, Senhor, de forma verdadeira. Em nome de Jesus, é isso que nós queremos e te pedimos nessa noite. Amém, Senhor.